Começando mais um bate-papo e hoje a alegria ela é imensa porque eu estou do lado de um amigo, de um companheiro de esporte. Nós vamos contar um pouquinho as aventuras já vividas e de um grande empreendedor do ramo de tecnologia. Nasceu startup e ele vai contar a sua história e a gente vai propor aqui reflexões profundas sobre a jornada do empreendedor que aposta num novo negócio, numa startup. Pedro, conhecido como Prosa por muitos. Beleza? Fala, moço. Beleza pura, cara. Obrigado. Show de bola estar aqui. Pela presença. Eu que agradeço o convite. Comece se apresentando e eu vou te pedir o seguinte. Quem que é o Pedro não empresário? E aí depois você conta resumidamente quem que é o Pedro empresário. Beleza, vamos lá. Bom, meu nome é Pedro, como empresário, sou o fundador da VIC, né? Como não empresário, igual você colocou aí, sou amador do esporte, né? Então sou atleta de fim de semana e dia de semana também, né? A gente já fez algumas boas aventuras aí esportivas ao longo da trajetória. Sou pai de família também filho recém-chegado. E sou formado em veterinária, com pós-graduação em finanças, marketing e tal. E acho que é isso aí, cara. Sobre empresa, né? Conto da VIC aqui já de uma vez. Calma, eu vou te perguntando, mas vamos voltar um pouquinho no pessoal. Vamos lá. Vou abrir um pouquinho a sua fala. Você Bora. falou que você é esportista amador. Isso é verdade e mentira. É verdade porque você não disputa campeonato profissional. Sim. Né? Mas é mentira porque você é um cara que pratica esporte, se não diariamente, quase todos os dias. Sei. E aí eu imagino que o esporte está no seu DNA. Sim. Certo? Qual prática esportiva? Então, hoje estou fazendo corrida e mountain bike, né? Mas já fizemos triatlo, né? Aí você foi no ponto. É aí que você queria chegar. Contar para o público, eu e o Pedro... Essa história? Essa história é maravilhosa. Vamos né? contar. A gente, um dia, os dois batemos a cabeça e resolvemos enfrentar o desafio do Ironman. Isso aí. Não? E a prova lá em Florianópolis foram 3.800 metros nadando no mar, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo. Então a gente estava lado a lado, treinamos juntos aqui em Belo Horizonte e as melhores histórias e as mais sofridas elas estão nessa época de treinamento, né? Sim. Cara, essa história começou, na verdade, lá em 2010, né? Então, em 2010 eu era totalmente sedentário, não fazia atividade física, não gostava de atividade física, eu tinha até preconceito com quem fazia atividade física. E eu comecei a ter, cara, eu pesava tipo uns 90 quilos, tava tipo o nosso amigo Arthur Pedroso. Não acredito que você pesava 90 quilos. E eu tinha 20 e poucos anos, né? E aí um dia eu fui num... Aí, cara, eu ia no médico, fisioterapeuta e tal, porque eu comecei a ter uma dor no joelho, que começou a me incomodar bastante, assim. Eu acordava à noite para tomar anti-inflamatório, assim, fiquei tipo um ano tomando anti-inflamatório todos os dias à noite. Sem saber o que era. Sem saber o que era. E indo em médico, né? Chegava no médico e meu pitch era assim, cara, arruma aí alguma coisa para eu tomar para resolver minha dor, né? E aí uma vez um médico chegou e falou, cara, estica sua mão aí e põe no pé. Aí dei aquela esticada, tipo Não aquela consegui. porta velha, eu não cheguei a chegar nem no joelho. Aí tinha uma esteira lá também, ele falou assim, cara, corre aqui nessa esteira. Corria assim, uns 500 metros na velocidade assim, de 8 km por hora. E aí o cara falou assim, cara, eu vou te receitar uma coisa que você vai tomar isso todo dia. Aí eles escreveu na receita assim, vergonha na cara, velho. Você vai tomar isso aqui todo dia que você tá com 20 anos, velho. Parece que você tá com... Você vai morrer daqui a um ano, velho. Do jeito que você tá aqui, seu problema não é no joelho. Seu problema é tudo, né? Você come mal, dorme mal, não faz atividade física, tá acima do peso. Esse joelho é só reflexo do seu hábito. E aí foi uma chacoalhada na minha vida e eu comecei a fazer atividade física na época, academia, assim. Aí eu perdi, sei lá, uns 15 quilos, uns 2, 3 meses e tal. E comecei a gostar de atividade física. Fazer musculação, aí comprei uma bicicletinha, né? Na época lá uma bicicletinha simples e tal. Dava uma corridinha daqui, uma corridinha dali. E um belo dia um amigo meu chegou pra mim e falou assim, ô Pedro, que trabalhava comigo, né, André, falou assim, ô Pedro, vamos fazer uma prova de triatlon?
Aí eu falei igual o Vinhal, falou, teatro? Aí eu falei, cara, o que é isso, velho? Não sei o que é teatro, não. Ele falou, não, cara, tem que nadar e tal, nadar, pedalar e correr. Isso foi lá pra 2015, eu acho. Aí eu falei, não, André, você tá louco, velho. Eu não sei nadar direito, não, cara. Ainda mais nadar na lagoa, era a prova ali no Alphaville, né? Aí tem o triatlon iniciante, você tem que nadar 500 metros, pedalar 13 e correr 3. Eu falei, André, não consigo, cara, nadar 500 metros direto, não, cara. Não sei nadar e tal. Vou afogar no meio da lagoa. Vou afogar lá na lagoa e tal. Ele, não, vão. Aí começou uma disputa na empresa, quem ia chegar primeiro e tal. Aí escrevi nessa prova lá no All Limits. Aí, cara, a largada de triatlo lá no All Limits, não sei se você já fez lá essa prova, e quem nunca fez, a prova, como a lagoa tem... o acesso à lagoa ela é de pedra, de escada, todo mundo tem uma largada simbólica, todo mundo desce a escada, e aí todo mundo entra na lagoa, e quando bate a buzina, você pode largar, né? Sim. Aí, cara, largou a natação e aquele tanto de gente batendo o braço, você dentro de uma né? Quando você tá nadando em águas abertas, quando você coloca a cabeça na água, você não vê nada. Sim. E eu nunca tinha tido essa experiência e eu desesperei, cara. Comecei a bater braço, aquela coisa toda e tal. E todo mundo me passou. Foi embora. E aí o cara chegou com o barquinho e falou assim, vou te tirar da prova, cara, porque você vai morrer afogado aí. Do jeito que você tá batendo o braço, você não vai chegar. Foi antes da primeira boia ali, sei lá, não tinha nada nem 100 metros. E aí, cara, eu falei, não, velho, daqui eu só saio morto, cara. Fui cachorrinho, aquele negócio todo, morrendo. Fui o penúltimo a sair da água. Saiu eu e uma menina lá também que não sabia nadar. E quase morri pra fazer essa prova, né? Pra completar um negócio que hoje pra gente é fácil, né? Mas naquela época pra mim não era. E aí, perdi, obviamente, lá pro André, aquela zoeira na empresa e tudo mais. E aí comecei a treinar com o Renato lá na marca d'água. Aprendi a nadar e tal e tudo. A pedalar também, que era um desafio na época de pedalar na BR e tal. E aí foi, né? Aí depois fiz o Olímpico, que já é uma distância um pouco maior. Depois fiz o meio Ironman. Depois fizemos aí essa peripécia aí em 2022. Acho que você escreveu em 2020 também, né? Foi, escrevi então em 2020. A gente escreveu pandemia, em 2020, pandemia cancelou. 21 e 22 concluímos aí essa meta audaciosa aí, que é fazer o Ironman. Você mencionou que você estava numa empresa nessa época. Sim. Já era a Vic? Não, a empresa era a Prodap. Pois é, então, para que o público entenda a jornada agora profissional do Pedro. Pô. Prodap, era uma empresa já vinculada a alguma questão de esporte? Não, uma empresa de agro, né? Eu sou formado em veterinária, trabalhei lá com 16, 17 anos. É uma empresa que meu pai e meu tio são fundadores, né? Sim. Aí trabalhei lá Eu fiz veterinária porque na família todo mundo era veterinário, empresa de agro e tal, mas era uma empresa de consultoria, nutrição e software para agro. Então, não é muito medicina veterinária, mas produção animal. Quando eu formei na veterinária... Quando eu comecei a faculdade, a gente começou a trazer um viés muito de consultoria de gestão dentro da empresa. A gente trouxe muita gente do INDG. A gente montou um mini INDG lá dentro, é a Falcone hoje em dia, né? Antes se chamava INDG. E eu comecei a trabalhar muito com consultoria. Foi legal que a gente começou a implementar sistema de gestão nas fazendas. E geralmente o dono da fazenda ele também tem outro negócio. E ele começou a ver a fazenda ter mais eficiência operacional e dar mais resultado do que a empresa que ele tinha. E a fazenda era um negócio secundário. E como a gente colocava sistema de gestão para funcionar, a fazenda virava uma empresa lucrativa. E aí esses empresários começaram a nos convidar também a prestar a consultoria, o projeto que a gente vendia de gestão dentro das empresas. Então, eu comecei a trabalhar em distribuidora de petróleo, granja. Aplicando a consultoria que você aplicava porque é método de gestão, né? Sim. A mesma coisa para qualquer negócio. Aí, quando eu formei, eu falei, cara, eu quero trabalhar numa consultoria que não seja de agro. Aí, eu fui trabalhar na Kimball, como consultoria da Alemanha e tal. A pessoa que eu trabalhei, que era a sócia da Kimball aqui no Brasil, era a Paula. Ela, inclusive, é minha sócia na Vic hoje. E ela foi braço direito do professor Falcone por algum tempo em estratégia, tem livro publicado com ele e tal. Ela é bem fera, então trabalhei com ela tipo um ano e pouco lá na Kimball. E depois o pessoal lá da Prodap, meus primos, me convidaram para voltar para tocar lá planejamento estratégico. Quando acabou o planejamento estratégico, a gente fez um movimento lá interno, né, de mudança de posicionamento e tal e tudo. E aí me convidaram para tocar a área de marketing. Eu falei, cara, vocês estão doidos, eu não sei nada de marketing, eu só sei de finanças, consultoria e tal. Aí eles falaram assim, não, você é bom em fazer as coisas do zero, vai tocar esse negócio aí. Aí peguei e comecei a tocar essa área de marketing. Fiquei lá 3 anos trabalhando na área de 3 ou 4 anos, conduzindo essa área. Foi legal, porque a empresa não tinha e tal, então a gente criou isso lá. Só que em 2015,
Na verdade, quando eu tive essa transformação lá de começar a fazer esporte em 2010, eu já comecei a dar uma olhada assim, no mercado, mas nunca tive coragem de empreender. Mas em 2015, essa ideia que foi uma sementinha que nasceu lá em 2010, em 2015 achei um maluco, que foi o Tomás, que é meu sócio, que topou começar o negócio. E aí a gente começou a ver que no finalzinho de 2015 a gente abriu o CNPJ, a primeira venda foi tipo janeiro de 2016. Então a gente está falando aí de 8 anos, né? Aproximadamente. 8 anos. Só que, assim, o que a gente começou lá em 2016 não tem nada a ver. Pois é, você vai contar essa história, mas o que eu achei interessante de sua fala é que lá no negócio do agro, você já se ligou na parte de tech, aplicação do sistema, e isso gerou interesse no mercado, e você foi, né, para essa vertente. Você se ligou em gestão, e eu concordo contigo, né, e na condição aí de advogado e conselheiro de alguns empresários do agro. Ainda é a minoria que se liga nisso. E já te nasceu ali o desejo de empreender. Então, o que está me parecendo é que a VIC já estava sendo construída, ainda que você não tivesse essa visão, lá atrás. Lá em 2010, cara, quando eu comecei a fazer atividade, foi até engraçado, porque na época a Netshoes, não sei se você vai lembrar, obviamente, a Netshoes estava começando a ganhar mercado, né? Não existia, compra online não era tão comum assim, por mais que seja há 14 anos atrás, só não era um negócio tão comum, né? E aí, eu lembro que na época eu fui no nutricionista, o cara pediu para eu comprar um suplemento, e comprar suplemento também não era fácil em 2010, por incrível que pareça. Eu tive que ir lá no Mercado Central, na época vendia bicho no Mercado Central, então você entrava lá no meio dos bichos e tal, o cara que vendeu para mim não era um cara que me passou muita confiança. Quando eu cheguei em casa com o produto, eu morava com meus pais ainda, minha mãe olhou e falou assim, que isso, você tá tomando anabolizante e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, que coisa, né? O produto é bom, o acesso ao produto é difícil, o profissional que me vendeu, não sei se ele foi confiável ou não e tal. Então, cara, tem uma mega oportunidade aqui. Você identificou ali uma oportunidade. Ali que a gente, né, a minha ideia naquela época era que a gente vendesse suplemento online igual a Netshoes estava fazendo com tênis, que só vendia tênis na Netshoes na época, isso em 2010. Sim. Só que não tive coragem de empreender. Acho que foi falta de coragem mesmo de executar. Eu era bem novo também e tal. E aí eu só consegui executar esse negócio em 2015. Que foi quando o Tomás topou. Só que em 5 anos, cara, o cenário mudou totalmente. Porque você ia na Araújo aqui, na farmácia aqui em Belo Horizonte, você achava suplemento em qualquer lugar, né? Era um negócio que virou distribuição e preço, igual ainda é hoje, né? Sim. E aí, cara, quando a gente lançou a VIC, era uma plataforma que vendia suplemento através de personal trainer. Então vamos imaginar que você é um personal trainer. Aí era lojavic.com.br/Lucas, /Arthur, /Sérgio, quem quer que fosse. E começamos um negócio assim, eu ainda estava na Prodap e fiz a transição para a Vic em tipo maio ou junho de 2016. Aí fiquei full time no negócio e aí a coisa andou. E me fala uma coisa, lá atrás você disse que faltou coragem. Sim. Só que depois a coragem veio. Sim. Teve alguma coisa, algum momento? Algumas coisas. Primeiro, ou foi a maturidade? Primeiro mais tempo, né? Então, querendo ou não, quando você tá ali com 22, 23 anos, você tava começando a carreira e tal, então faltava um pouco de coragem para executar e criar. Eu, na época, eu tinha uma premissa que eu não queria empreender sozinho de jeito nenhum. Uhum. E eu tentei convencer alguns colegas, mas não consegui convencer ninguém. E em 2015 eu consegui convencer o Tomás. Então acho que a vinda dele foi bem importante, assim. E de onde você conheceu o Tomás? Cara, o Tomás, assim, eu conto isso, o pessoal acha que é mentira, mas eu não conheci ele direito, cara. Eu conheci ele pós-Vic, não foi pré-Vic, não. Entendi. E a esposa dele trabalhava comigo lá na Prodap. Eu conhecia ele assim e a gente tinha feito projetos juntos. A Prodap tinha um projeto em parceria com a Fundação Dom Cabral. Uhum. E aí ele trabalhava na Fundação Dom Cabral, a gente teve alguns contatos ali trabalhando juntos nesse projeto, mas pouco, assim. Conheci ele bem pouco, assim. Uma das coisas que, né, no playbook de criar uma empresa é, cara, conheça bem seu sócio, defina bem o que tem que fazer, o que não vai fazer o que e tal. Nesse ponto você saiu fora ali do... Uma das coisas... Não, nesse não, né? Esse foi uma das coisas, entre várias outras, que a gente saiu bem do playbook ali. Pois é, então assim, legal você falar disso. Playbook, né? Existe aí um padrão de situações ou de contextos ou uma fórmula
que a maioria das pessoas, ou boa parte, entende que seria adequada para que um negócio, principalmente um negócio dessa natureza, pautado em tecnologia, no início não era, depois virou, para que ele possa ter uma chance maior de dar certo. Sim. Qual que é esse playbook? Eu vou contar um pouco da história da Vic e vou chegar na sua resposta. Tá. Quando eu comecei quando eu entrei para dentro do negócio, eu falei, cara, agora a Vic dobrou de tamanho, né? A gente tinha agora tem 2 pessoas, né? E aí, cara, a gente tinha 200 personagens trainers cadastrados vendendo suplemento para a Vic. E aí, no primeiro mês, velho, nós vendemos R$70. Uma creatina que saiu do estoque através dessa operação. Ou seja, um personal dos 200 vendeu uma produto. creatina. E aí a gente ganhava um take rate pequenininho sobre a creatina, né? Não era um negócio, 80% de margem. Sim. Era um negócio pequeno. Então, eu falei, cara, alguma coisa tá errada, né? E na época, cara, o conceito de startup e tal já existia muito forte nos Estados Unidos e tal. No Brasil, não era disseminado igual é hoje. MVP, VC e tal. Hoje é um negócio, todo mundo sabe o que é isso, né? Todo mundo, assim, a maioria das pessoas está mais antenada nesse tipo de informação. Na época, não. Nem eu sabia. Não sabia o que era startup na época. E comecei a estudar, cara. A faculdade de Stanford tem muito conteúdo online, gratuito e tal. E comecei a fazer um curso. Quem leciona esses cursos são pessoas que já empreenderam e tudo mais. Então, o próprio Sam Altman lá, que é o CEO, nem sei se ainda é o CEO lá da empresa lá do ChatGPT, o fundador do LinkedIn e tal, eles têm muitas aulas, tem horas e horas de aula lá, que foram gravadas na faculdade de Stanford. E aí, uma dessas aulas, o cara desenhou um gráfico assim, cara, que no eixo X, o cara colocou assim, número de clientes, e no eixo Y ele colocou assim, amor. E ele falou, velho, no começo da sua empresa, esquece o eixo X, foca só no eixo Y, faz a sua proposta de valor gerar extremo engajamento, e aí ele chamou de amor, né? Amor do seu cliente pela sua solução. Uhum. Então, se tiver um monte de cliente que kind of like you, né? Tipo assim, gosta de você, mas não te ama, é a posição que você não tem que estar, você tem que estar na posição com poucos clientes, que os caras realmente são apaixonados com a sua solução. E aí, a partir dessa informação, assim, falei, não, Tomás, vamos dar uma ligada para a galera aqui para entender um pouco de como que tá essa relação dos clientes e do ecossistema com a Vic. E aí foi exatamente, a gente estava exatamente onde a pessoa que deu essa palestra, que eu não lembro quem, falou pra gente não tá. Tinha um monte de gente que gostava da gente e tal, e a galera, legal e tal. Mas ninguém amava a Vic, assim, ninguém falou, nó, cara, a Vic é animal, sabe? Ninguém falou isso. E aí a gente começou a mudar o negócio. Falou, esse negócio não vai dar certo, cara. Né? A gente tá indo contra o ensinamento de um cara que já fez. Assunto, né? E aí a gente pegou e mudou o negócio para começar a fazer os desafios. E depois posso contar a história. A gente fez um desafio, aí a galera engajou pra caramba, e depois conta desafio de corrida. Desafio de corrida. E era um negócio tosco, mas mesmo assim a galera engajou muito. Assim, teve uma pessoa que ficou lá em terceiro lugar, lá que é o Adriano, o cara é meu amigo até hoje, pra você entender. O cara me ligou no Natal. Falou, cara, vocês mudaram a minha vida, foi animal, a vida do caralho e tal. Aí você achou a forma da turma te amar. Aí a gente achou um negócio que a galera amava, mas era simplesmente um produto, não era um negócio ainda. Né? Então você tem que... Uma das coisas do playbook que eu acho que é legal é que assim, o mercado do Brasil ainda é um mercado muito mais imaturo do que o mercado dos Estados Unidos. Sim. Então eu sempre trago... A gente conversou isso aquele dia, né? Assim, a Apple vale mais do que todas as empresas da B3. Uhum. Então, imagina que a bolsa é como se fosse o fim, né? Do negócio ali, é o ponto final ali de uma startup a fazer um IPO. Então, pensando em mercado de capital, assim, se a Apple sozinha vale mais do que todas as empresas do Brasil, a gente mostra que o mercado do Brasil é um mercado imaturo ainda. Sim. Se lá no final o mercado é imaturo, você desdobra isso até os empreendedores, as leis, os advogados, os profissionais aqui. Então, a gente tem muito mais imaturidade aqui. Então, o playbook que existe hoje, ele é americano, ele não é brasileiro. Pelo menos até onde eu sei. Ou seja, ele foi desenvolvido numa realidade totalmente diferente. Ele foi desenvolvido numa realidade diferente, mas tem muita coisa que é aplicável. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho que hoje a gente aplica muito, assim, né? Pelo menos no negócio, assim, cara, é que a startup... ela não é uma empresa grande que é pequena. Acho que isso é uma coisa bem legal, assim. E a mesma coisa, eu tive filho agora, né? Quando eu cheguei na pediatra, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que existe pediatria? Porque bebê não é um adulto que é pequeno. O bebê ele tem um sistema digestivo diferente, nervoso diferente, é tudo diferente. Uhum. Então, por isso que eu sou pediatra. Então, você não pode tratar, né? Você não pode tratar um bebê igual um adulto pequeno.
É a mesma coisa da startup. Excelente analogia, hein? A startup não é uma empresa grande que é pequena. E eu tinha visão de consultoria de gestão, cara. GMR, GPDs, os produtos da Falcone. E, cara, não é assim que funciona. Então, uma das coisas que eu acho legal do playbook de startup são as fases que eles né, criaram ali, ó. Fase número 1, Product Market Fit. Ou seja, achar um produto que as pessoas, de fato, estão dispostas a usar. Isso é uma coisa muito importante, cara. Você tem que criar uma coisa que a pessoa vai usar e vai gostar e vai sair falando para todo mundo que ele está gostando de você. Então, acho que essa é a primeira fase, assim. Essa é a fase número 1. E nessa fase 1, existe algum macete? Ou é literalmente feeling e teste e erro e acerto? Assim, Moza, acho que uma coisa importante, né, cara? Não tem muita regra, né? Não tem fórmula. Não tem fórmula e, assim, acho que cada negócio é um negócio diferente, momento diferente, com pessoas diferentes, tecnologias diferentes, países diferentes. Então eu vou te responder o que a gente fez na Vic que funcionou, mas não sei se é o que mais é o que, né, seria aplicável em qualquer exemplo situação. Da corrida, quando você resolveu organizar a corrida, você pensou antes, eu acho que é isso aqui que vai gerar o amor que precisa para o negócio. Uma das coisas assim que fala na teoria, que eu acho que a gente faz muito lá na Vic, é isso. Assim, cara, quem valida se o seu produto tem fit com o mercado ou não é a emissão de nota fiscal. Então, assim, Sim. O cara tá te comprando... tem uma fala legal, né? Você não tem que se preocupar nessa fase 1 em ganhar $1 bilhão. Você tem que tem que preocupar em ganhar $1 várias vezes do mesmo cliente. Então é mais importante que, mesmo que você tenha poucos clientes, mas que esses caras usem o seu produto e recorrentemente estão comprando de você. Seu modelo é recorrente, aí cada métrica de cada negócio é diferente. Você tem que ser duro na medição disso, né? Então tem o gráfico de cohort, né? Que você pega assim, a safra do mês 1, eu tive 100 clientes. Desses 100 clientes, quantos compraram no mês 2? 80. Quantos compraram no mês 3? 70. Essa curva tem que chegar num platô. Ou compraram ou estão usando meu produto, né? Essa curva tem que chegar num platô. Se no mês 1, mês 2 e mês 3, dos 100 que estavam lá em janeiro, sobrou um, alguma coisa tá errada, entendeu? Então, acho que esse começo é conseguir medir se o que você fez, cara, tá de fato resolvendo o problema de alguém e a pessoa tá usando o seu produto. E o ideal é que ele esteja comprando de você. Que aí você, de fato, conseguiu validar, né? O nível de honestidade do cliente, ele vai mudar muito de acordo com se você está cobrando ou não. Porque se for gratuito, ele não vai ser tão honesto com você. Agora, se você estiver cobrando, aí a honestidade é alta. Porque o cara tá pagando, ele vai te dar o feedback sincero sobre aquilo ali, né? Então, acho que essa fase é muito isso. Obviamente, você tem que entender muito o seu cliente. Essa é a minha opinião, né? Acho que você chegar lá, se você for um outsider, por exemplo, você não é do mercado, você não é do segmento, você não entende nada. Cara, você tem que cair pra dentro e entender aquilo ali, assim. Eu até brinco, você tem que ser o cliente, né? Você tem que entender tudo, a dor do cara a fundo. Pra você pensar, e esse negócio de, tem que resolver um problema e tal, e tem que pensar também o tanto que esse problema é impactante na vida do cliente. Porque às vezes, dá um exemplo, eu tô com um problema lá no Bradesco. Precisando cancelar uma conta lá, um negócio mó chato que tem que ficar lá, todo mês tem que pagar R$70 pro Bradesco, porque eu não consegui cancelar essa conta e tal. E... é um problema, Mas, cara, todo mês eu adio isso, porque a outra coisa me aparece na frente e eu não vou lá resolver esse negócio. É um problema, tá impactando a minha vida, assim, drasticamente? Não. Então, acho que no começo você tem que pensar assim, cara, o tanto que esse problema é impactante na vida dessa pessoa. Aí entra, eu acho, um outro ponto que é importante, assim, você está começando, você tem 1, 2, 3, 4 pessoas no seu time. Cara, você não pode abrir muito o leque, você tem que tentar segmentar o máximo possível. Então, conhecer o mercado acho que é extremamente importante para você até conseguir segmentar e saber qual que é o segmento que você vai mexer. Uma vez segmentado, você vai pensar na jornada do cara inteira e dentro daquela jornada você vai ver onde tem mais problema. Então, acho que assim, segmentou, olha como é que você já afunila muito assim, na hora de fazer o produto. Porque não é vamos testar isso aqui. Eu acho que segmentou, eu acho que tem técnica para você criar hipóteses, né? Você segmenta primeiro. Uma vez segmentada, pensa na jornada. Uma vez pensado na jornada, entende onde tem mais fricção ali e fala, cara, vou resolver esse problema dessa parte da jornada para esse público aqui. Então, você já afunilou muito. Então, você começou a criar um produto para resolver um pequeno problema de um cliente numa etapa da jornada dele. Essa fala sua é maravilhosa. Tá parecendo que eu estou sentado aqui com PhD, gestão, etc. Quem dera. Mas eu quero que você conte... voltando lá no que a gente fez na Vic. Porque você fez o evento esportivo. Aí ali você viu, foi, opa! Aí como é que funcionou, né? Aí o que eu estou imaginando, você descobriu uma linha de conexão forte. Só que aí agora você precisa cumprir todas as outras etapas que você me resumiu aqui. Naquela época eu não tinha esse conhecimento, talvez eu nem lembro se eu já
sei lá, tinha estudado tanto assim, tinha entendido tanto essa tese, né? Mas o que a gente fez na época foi, cara, o negócio atual tá dando errado, né? A gente precisa de mexer. Sim. Na nossa tese do educador físico, a gente queria, além de vender produtos pelo educador físico, a gente queria que ele pudesse fazer o booking de aula com o aluno, que ele pudesse cobrar do aluno via cartão de crédito, que ele poderia fazer desafio entre os alunos e tal. Aí a gente pegou dessa experiência toda, a gente imaginou assim, cara, o que será que gera mais engajamento? A gente falou, cara, desafio gera engajamento. A gente já era atleta e tal, né? E o meu Tomás também é atleta, falou, cara, desafio gera engajamento pra caramba. Todo desafio esportivo que eu participei, o nível de engajamento é alto. Então, beleza, vamos fazer um desafio. A gente começou a ver que, cara, vamos tirar o personal e vamos fazer direto pro usuário final. Porque para que o personal vai entrar na jogada aqui? Né? Já que a gente está querendo achar um problema, não tem necessidade da gente colocar o personal. A gente já mudou o segmento, a gente parou de trabalhar com o personal e começou a focar em outro público. No usuário final. No usuário final. E aí a gente falou, cara, o que dá para fazer aqui? Onde que tem gente muito engajada? Corrida. Pô, vamos fazer para corrida. Então foi mais ou menos essa lógica racional para a gente chegar nessa segmentação e no produto que a gente fez, que foi o desafio. E era uma corrida, mas era online, né? Então eram 4 telas, assim. Você entrava, fazia o login, aí depois você era um site, nem era aplicativo. Conectava o Strava. Então as atividades que vinham para o nosso site só vinham via Strava. Aí você entrava no link do PagSeguro para pagar, porque tinha que pagar R$20. Aí depois você caía num ranking de corrida. Quem corresse mais quilometragem ganhava o desafio. Funcionava assim. Foi aí. Foi aí. Tanto que por muito tempo a gente foi conhecido como o Desafio Vic, não como a Vic igual é hoje. Né? Aí no outro ano, 2017, a gente ficou fazendo desafio de corrida, tentando vender isso para as empresas. Então eu chegava na Under Armour, na Nike, na Adidas e tal. Tentava vender. Só que a gente não teve muito êxito porque... essas empresas já têm aplicativo, o nosso público de usuários era muito pequeno. Então, assim, como um produto de marketing, eu estava concorrendo contra o Google, né? Na época não era Meta, né? Mas o Facebook e tal. E não vimos muito, né? Tinha um produto bom, mas a gente não conseguiu entender qual era o cliente daquele produto direito, né? E aí depois, em 2018, que a gente começou a testar nas empresas. Nossa primeira empresa, uma foi a Prodap e a outra foi a Forno de Minas, aqui de Belo Horizonte. E aí você está me falando uma coisa que, desculpa te cortar, parênteses. Eu escuto isso demais, né? Do cliente em geral, principalmente daquele que nasce ali como startup, etc. Você sempre começa com família, amigos. Family, friends and fools. É isso, né? Então é essa turma que vai te dar uma oportunidade. Foi. Testar. A própria Forno de Minas foi uma empresa que um amigo conhecia a Hélida, que na época era a diretora de RH lá, e ela, não, vambora, eu gostei de vocês, vamos fazer aqui e tal. E foi legal, cara. E assim, o produto era muito ruim, assim, né, da Vic nessa época. E mesmo com um produto muito ruim, a gente gerou um belo do engajamento na empresa, de pessoas que não faziam atividade começaram a fazer. Enfim, deu... Não, cara, eu até brinco, assim, tem um áudio do Bolsonaro falando, minha vida tá um inferno, não consigo nem ali comprar um pastel e tal. Então, minha vida era tipo aquilo, porque dava problema o dia inteiro, a gente não tinha equipe direito e tal. Mas a gente viu que, cara, ali tem um belo do mercado aqui. Empresas querem investir em saúde e bem-estar dos colaboradores. As pessoas têm dificuldade de mudar hábito e quando a pessoa muda hábito, ela produz mais, ela falta menos ao trabalho, ela custa menos para o plano de saúde. Então, aqui tem um negócio bom para a gente mexer. Você teve essa consciência lá? Lá. Já tinha essa aí visão. A gente falou assim, não, vamos parar de vender, então, desafio para a empresa como produto de marketing e vamos vender para as organizações engajarem os colaboradores com qualidade de vida e atividade física. E lá em 2018 que a gente fez a pivotada para o negócio. Só que aí 18, 19 e 20 foi o período que a gente sofreu muito, muito mesmo com o tech. Então... Não só vocês, né? Entre o playbook lá, né, de Estados Unidos / Brasil, é até engraçado isso, né, cara? Assim, tipo assim, você pega os fundadores do Facebook, do Google, os caras são técnicos, que viraram empreendedores, os caras estudaram Stanford, tiveram formação de gestão, de negócio, de empreendedorismo e tal. E aqui no Brasil, quando você olha para as grandes, cara, os fundadores não são técnicos. E você não consegue achar mão de obra aqui no Brasil que tenha capacidade técnica. Não consegue, não. É difícil de achar. Pessoas que tenham uma capacidade técnica, falando de desenvolvimento, né, de software, e que tenham habilidade de gestão e negócio. Essa pessoa é um perfil difícil de achar, mas é porque o Brasil não forma essas pessoas, né? Sim. Então, o cara que estuda aqui, ou o cara que aprende a desenvolver sozinho, ele não... Lá na faculdade aqui do FMG de Ciência da Computação, não tem matéria de gestão. Entendeu? Então, assim, cara, eu e o Tomás sofremos muito com tecnologia. Então, não foram as pessoas erradas. Foi, acho que a gente mesmo que errou. Né? A gente não tinha uma pessoa técnica no time de fundadores.
E, cara, nós apanhamos muito, assim, 2018, 19, 20. Aí, em 2020, a gente encontrou uma fábrica de software que conseguiu, em 2, 3 meses, fazer o que a gente ficou há 2, 3 anos fazendo, cara. E nesse período, passaram, assim, uns 7, sei lá quantas, nem sei. Cara, tem cada caso aqui que a gente tem que fazer outro podcast aqui só pra te contar os casos dos caras que já aconteceu comigo com a tecnologia, você não acredita. Você vai contar uns aqui, né? E é interessante você falar, porque hoje, depois aí de, vamos pegar aqui 10, 12, talvez 15 anos, desse ecossistema no Brasil existente, e ressaltando o que você disse, né? A gente vai olhar para fora, Estados Unidos principalmente, nós estamos falando de décadas, né? Que a coisa já existe. Sim. Mas hoje, mais recentemente, as teses de investimento e etc., elas sustentam que é imprescindível a figura do tech. Vai olhar ali para a startup, para o empreendedor, fala, quem que é o tech? Cadê esse cara? Sim. Porque esse cara, se ele não tiver aí, vai ser problema. E você é a prova viva disso. Não tinha o cara, você ficou aí 3, 4 anos sofrendo, chorando sangue, e teve aí uma sorte, a gente sabe que não é sorte, a gente chama de sorte, de ter ali a fábrica. É sorte, né? Mas assim, cara, foi até engraçado porque uma pessoa do nosso time que indicou essa fábrica. Aí depois que a fábrica começou, eu cheguei e falei assim, meu caro, desculpa, mas eu vou ter que ficar só com a fábrica. A gente tinha um orçamento para ter os dois, né? Entendi. Ele acabou saindo. Mas aqui, orçamento, vamos falar um pouco disso. Vamos lá. Todo negócio precisa de grana. Sim. Inevitável, né? Uns mais, outros menos. Certamente você não tinha a grana que você queria. Sim. E você precisou dar algum jeito. Sim. Conta uma história boa nisso aí. Pô, tem várias, né? Acho que assim, cara, vou dar um passo atrás, né, pra te contar essa história. Acho que empreender tem 3 jeitos de você empreender. Você pode não fazer nada, que é o pior cenário possível, que é o que eu, lá em 2010, né, foi o que eu escolhi por fazer, não executar. Você tem um cenário 1, que é executar sem saber fazer, sem técnica, só com garra e com vontade. Você tem um cenário 3 ou 2, né, que é executar com técnica, com vontade, com garra e tal, mas com técnica. Uhum. Então eu acho que o 1 é melhor do que o 0 e o 2 é melhor do que o 1. Sim. Né? Então assim, cara, lá atrás a gente começou só com 1, 2015. A gente não tinha técnico, não tinha gente... Que eu acho que a maioria do empreendedor brasileiro é assim. Técnico que não é... Sim. Vai na garra. Vai na garra. Fomos na garra, né? Por muito tempo na garra. E se a gente não tivesse feito assim, talvez eu não estaria aqui conversando com você hoje. Possivelmente. Né? E, assim, em relação a... Você pediu pra contar um caso de grana, cara, assim... Putz, tem tantos que... Mas sabe por que eu tô te perguntando isso? E é interessante eu contextualizar. A gente atende muitos clientes que estão lá no início, alguns já mais avançados. E principalmente os que estão no início, que é o Pedro lá de 2010, 12, 15, né? Essa turma está focada em achar o cheque. Eu preciso do dinheiro para bancar a minha estrutura de tech, mais isso e mais aquilo, e o meu foco é esse. E é isso que, se não for isso, acabou, não vai. Nós fizemos isso, né? Então, assim, o ponto que eu ia chegar era, lá atrás a gente fez isso. As primeiras pessoas que entraram, que eram investidores anjos, também a família, amigos e fools, né? Eles entraram, nem contrato tinha. Teve gente que foi ter contrato tipo 2 anos depois, né? Eu falei, não, contrato isso aqui é de casa, depois a gente resolve. Passou o DOC, porque não tinha Pix, né? Toma aí o DOC. Passou o DOC e entrou o dinheiro na conta e a gente começou a mexer, entendeu? E no começo a gente não dava atrás de um cara de tech. No começo o negócio era de suplemento, né? O tech era marginal. O nosso problema era estoque, né? Porque a gente tinha que estocar e tal. Mas depois que a gente começou a fazer tech, cara, assim, o que eu acho que é mais inteligente, né? Ao invés de você achar um fundo que vai te colocar o dinheiro, pra você pegar o dinheiro, aí você vai doar, né? Você vai trocar a equity por dinheiro. Sim. O dinheiro vai cair na sua conta. Você vai pegar esse dinheiro e vai contratar um desenvolvedor, que vai vir como um colaborador, não vai vir como sócio. Sim. Então, porque ao invés de pegar esse dinheiro que você vai contratar o desenvolvedor, você não tenta achar alguém com o mesmo equity que vai ser seu sócio e vai construir a empresa com você. Acho que talvez pode fazer mais sentido. Agora, o difícil é achar esse cara. Porque quando o cara é bom, então, o cara é um CTO, o cara é CTO, líder técnico, um cara que tem experiência de gestão e tal, que sabe de arquitetura, que sabe fazer back-end, front-end, enfim, um cara que consegue pôr o negócio para rodar e depois consegue crescer uma equipe debaixo dele. Pô, esse cara ganha 30k no Brasil, 30, 40k. Pra você convencer ele de largar o emprego para empreender com você,
E apostar no E seu apostar negócio? e ser empreendedor, porque às vezes o cara tem família, o cara tem filho, Sim. o cara tem conta pra pagar. É muito difícil, cara. Então, assim, talvez você não consiga achar. Então, o que é melhor? Aí você tem que... Acho que aí que entra que a receita de bolo não funciona muito. Sim. Porque é melhor você pegar o dinheiro com o fundo e tirar esse cara por 20, dar um equity pra ele menor. Acho que o ideal, o cenário ideal seria o cara ser seu sócio e começar o negócio do zero. Mas esse cara é o que a gente brinca que é mosca branca, né? Difícil demais de achar esse cara. E cada vez mais difícil? Cara, o mercado mudou, assim, nos últimos 2 anos, né? Assim, o 2020 e 21 e 21/22 foi um mercado muito aquecido de venture capital, então tech fez assim. Aí depois o negócio começou a esfriar e aí tech tá voltando mais. Então, eu acho que, assim, com o mercado mais... menos quente, igual estava antes, né? Menos vagas, muito layoff e tal, salários estão reduzindo e tal, acho que as pessoas de tech começam a querer voltar os olhos para o empreendedorismo de novo. Né? Porque antes o cara tinha um salário de 30, 40, 50, às vezes ele nem era um baita de um profissional, mas ele estava ganhando isso aqui no Brasil. Né? E fora, então, nem se fala. O cara que fala inglês e desenvolve, o cara vai trabalhar para uma empresa fora, vai ganhar $8.000 por mês, né? Um belo de um salário aqui, pra você conseguir tirar esse cara de $8.000 por mês. É uma coisa que acontece. Para empreender com você é difícil demais, né? Faz difícil. Como é que você concorre? A gente tem alguns clientes que formam bases de tech de brasileiros aqui no Brasil, o cara recebe em dólar, faz ali o trabalho, né? E esse cara vai olhar para uma empresa brasileira, muitas vezes no início de jornada, sem a capacidade de oferecer em reais, distante do que ele ganha em dólar, e você passou por essa dificuldade. Passa, mas assim, cara, igual eu te falei, de 2018 a 2020, e 20 quando a equipe da Designa entrou, a gente teve, sei lá, 6, 7 pessoas no time de tech. E você mudar isso deve ser uma dor de cabeça. Nossa senhora. Olha só como é que foi a história, foi assim. Quando a gente fez o primeiro desafio, em 2016, a gente contratou um cara. Esse cara ficou com a gente um tempão. Só que ele era bem novo, assim, ele era tipo estagiário. Então ele fez a culpa não foi dele, né? Igual quando o treinador escala um jogador que não tá capacitado, a culpa foi nossa de colocar esse cara pra começar a jogar o jogo ali. Aí depois contratamos uma fábrica pra ajudar ele. Aí depois não deu certo a fábrica, a gente contratou um cara, a gente trouxe um cara part-time, um cara muito bom, que ele falou, não, nós vamos reescrever esse sistema aqui e tal. Foi bem na época que a gente começou a trabalhar, pouco antes da gente lançar nas empresas. A gente vai reescrever essa linguagem que hoje, a gente usa até hoje, que chama Ruby, né, de back-end e tal. Aí deu um mês, ele chegou pra mim e falou assim, cara, recebi uma proposta aqui do Inter, tô indo pra lá. Não. Aí eu falei, nossa, puta merda, fodeu. Aí arrumamos um outro cara que veio, esse caso é engraçado demais, cara, o cara veio, e aí eu tinha esse primeiro e mais um outro menino que era mais novo também, então eu precisava de alguém para liderar tecnicamente os dois, porque eles não tinham experiência suficiente para construir o que a gente precisava. E aí essa pessoa, José aqui, não vou falar o nome dele, veio, ele trabalhava numa startup nos Estados Unidos e veio para coordenar os dois que a gente tinha. Então a função dele era fazer com que os dois trabalhassem direito. E aí o cara nos Estados Unidos, a gente aqui no Brasil e tal, e muito engajado com a gente, assim, ele entrou tipo, sei lá, em dezembro de 2017. E aí, em fevereiro e março, cara, por aí ele veio, de 2018, ele veio pro Brasil. E aí ele ficou lá no nosso escritório, na época, trabalhando lá com a gente. E ficou uma semana lá e tal, foi bem legal e tudo mais. E na época não era tão comum home office igual é hoje. Então, quando ele chegou, eu falei, nossa, José chegou aqui. Não era José que ele chamava, mas José chegou aqui e tal. Cara, na sexta-feira, a gente saiu pra tomar um café. Ele tá assim, cara, esse negócio da Vic é animal demais, velho. Esse negócio é muito doido, nós vamos ficar gigante. Eu tô, assim, tô contando os dias pra sair da empresa que eu tô, pra gente construir esse business e tal. E aí, nesse dia, eu falei, pô, achei quem eu precisava. Só que essa foi a última vez que eu conversei com ele na minha vida, velho. O cara desapareceu, velho. Acredita nisso. Juro por Deus, o cara desapareceu. Ele falou comigo, deixa eu te falar, esse final de semana não vai dar pra gente... vou ficar meio comunicável e tal, talvez até segunda, porque tá rolando um problema na empresa lá e tal, vou precisar dar uma focada. Mas terça-feira eu tô aqui de volta. Beleza. Aí tudo bem. Aí deu terça-feira, o cara não apareceu. Eu falei, uai, que isso? Cadê o José? Cadê você? E tal, não respondeu o WhatsApp, nunca mais me respondeu. O cara sumiu, velho. Ô, José. José, você tá vendo aqui esse episódio? Manda lá um WhatsApp. Pô, nós estamos preocupados com você. Eu vou ligar pra mãe dele, velho, porque o cara sumiu, velho. E aí depois disso você teve Aí mais sumiu, aí depois arrumamos mais um cara, aí tipo assim, a gente não tinha grana, cara, aí arrumava o cara, tipo assim, sangrava o caixa, teve vezes que a gente pagou o funcionário do nosso bolso, cara, pega dinheiro aí, paga e tal. Então foi bem difícil. E aí foi nessa até
2020 que a gente achou a Designa e aí, de fato, o negócio começou Aí eles começaram a entregar o valor que a gente desenhou lá em 2018, 2019. Aí eles ficaram até 22. Em 22 a gente internalizou o time, né? A Designa foi meio que comprada por uma empresa dos Estados Unidos também e a gente também já queria internalizar. Acho que o momento deles era de tirar a gente do 0 a 1 ali em produto e agora a gente está trabalhando em coisas mais complexas de produto, de escala e por aí vai, que é que a gente está fazendo com o time então, interno. Tentando voltar na Só que agora a gente tem orçamento, né? Então... Mas calma lá, antes de você ter orçamento, você fez lá o primeiro evento físico, deu tudo certo? Não, foi físico não, só foi tudo online. Virtual, desculpa. E aí enxergou, legal. E aí você começou a buscar o desenvolvimento da sua parte tech, passou por essa perrengagem toda que você está contando. Precisou de grana, deu seus pulos, deu seu jeito, etc. Mas eu imagino que chegou a hora que você deve ter olhado assim para o Tomás, seu sócio. Cara, agora virou. Agora essa chavinha, ela deu uma virada. Você tem consciência desse momento? Quando que ele foi e por que isso aconteceu? Total. Acho que ele foi bem em 2021, ali, 20 para pandemia. 21. Assim, quando a pandemia começou, foi meio desesperador, porque assim, o RH era quem contrata até hoje a Vic, né? E os RHs, cara, na pandemia eles ficaram sobrecarregados demais de trabalho, porque, cara, o cara tinha que pegar todo mundo presencial, tinha que pôr em casa, computador, internet, Teams, que não existia direito na época e tal. E os contratos foram meio que congelados, não tinham muitos na época. De 2019 para 20, antes da pandemia, a gente foi o pior ano da Vic, assim. Tipo, todos os clientes que estavam no fim de 19, eles perderam, a gente perdeu tudo. Teve que conquistar tudo em janeiro de 2020, não tinha nenhum cliente de 19, pra você ter ideia. Entendi. E aí, cara, só que em 20, lá para agosto de 20, que a Designa entrou. E aí, cara, assim, 2020 foi sofrido por causa da pandemia, mas aí quando eles entraram a gente começou a estruturar produto. E teve a chegada da Vanessa também, que também agora é nossa sócia, que estruturou a área de CS. Então essas duas coisas fizeram. E assim, o Michel lá, que era a equipe da Designa, os caras eram muito engajados com o negócio. E a Vanessa também. Esses outros que vieram anteriormente, cara, não vieram no nível de engajamento igual esses vieram, sabe? Então, acho que achar as pessoas certas ali nesse momento de produto. E o nosso produto tem muito serviço, né? Então, assim, CS junto com o produto, quando a gente achou essas duas coisas, aí volta lá na tese, velho. Você tem que conseguir achar um produto e ele tem que funcionar, né? Não adianta você ter um negócio legal que não funciona. Aí a gente começou a tracionar. Então, assim, 21, que a gente viu, pô, agora... Aí a gente foi dobrando o faturamento, né? 21 para 22, para 23, para 24. E aí, ó, esse ano tá rampando. E agora a gente já... é interessante, você falou... Tá mais do que dobrando, né, a receita. No início da conversa... Da importância, que eu concordo plenamente, né? E te falo na condição também de empreendedor. De você ser e as pessoas que estão do seu lado serem apaixonadas por aquilo. Uhum. E aí você me diz agora que você trouxe algumas pessoas, que hoje são, inclusive, sócias, que são apaixonadas pelo negócio. Total. Você validou sua tese lá de trás, né? Isso é fundamental mesmo, né? Você precisa da turma ali... É meio clichêzão, né, cara? Mas assim, você precisa de gente, né, velho? Como é que você contrata? Aliás, não só contrata também, né? Mas na parte mais tática e estratégica, como é que você vai selecionar a pessoa para que um dia ela seja a Vanessa, que você mencionou, né? Boa. Cara, todo mundo estuda muito como que você vai atacar seus clientes, né? Então, qual que é o perfil ideal de cliente, qual que é a dor de cliente, qual que é a minha proposta de valor para cliente, como é que eu entrego essa proposta operacional para o meu cliente. Só que pouca gente olha para a gente, né? Você tem que fazer a mesma coisa, cara. Quem que é o perfil de pessoa que eu quero? Que valor que essa pessoa espera da empresa? Como é que a minha empresa entrega valor para essa pessoa? O que é a minha proposta de valor para esse tipo de colaborador que eu vou trazer? Então, acho que essa visão é importantíssima, cara. Você tem que ter isso claro, assim, quem que é o perfil que eu quero, né? Então, o cara entrou numa entrevista, você já tem que saber o que você vai avaliar na entrevista dele baseado no planejamento estratégico de gestão de pessoas. E olha que legal, cara. À medida que a empresa vai mudando de fase, né? Você tem a fase 1 lá, que é Product Market Fit, depois tem tração, depois tem escala, enfim. Aí depois você tem outras fases. Cada momento da empresa, você vai ter perfis diferentes. Então, no começo, cara, todo mundo é executor. Todo mundo está executando. Num segundo momento, você já tem gerente e executor. Então, você precisa de gente que sabe gerenciar e sabe executar. Tá com a parte tática e operacional. Num terceiro momento, já tem um gestor
que gerencia outras pessoas. Então, você já tem 3 graus de hierarquia. Então, essa estratégia ela vai mudando com o tempo também, né? Então, acho que isso é importante você ter claro quem que é a pessoa que você está buscando. E quando você vai fazer o processo seletivo, você tem que entrevistar e entender, cara, essa pessoa ela é essa pessoa que eu estou buscando. Eu acho que recrutamento ali nesse começo, cara, é a parte mais importante. Porque você pôr para dentro da pessoa, às vezes não é a pessoa não é ruim. Mas ela não está no lugar certo na hora certa. Ela não alinha nos valores do seu negócio. Aí não é só valor, cara, mas é porque, por exemplo, a gente contratou gente que está até alinhado com valor, mas que ela precisava de uma competência no começo que ela não tinha. No começo, cara, você precisa do cara que vai fazer, tipo jogador de futsal. O cara vai fazer gol, o cara vai voltar para defender, se precisar, ele vai pro gol, ele vai buscar a camisa lá no vestiário, vai buscar água, ele vai fazer tudo, cara. Então, no começo, você tem que achar essa pessoa generalista, que quer fazer tudo. Depois, você vai especializando. Então você traz um cara que é muito especialista lá no comecinho, o cara fala, mas isso aqui eu não faço. Mas isso aqui não dá. Isso aqui não é meu papel. Então, às vezes o cara tá alinhado com seus valores, cara, mas naquele momento você precisa de competências diferentes, assim, entendeu? Então acho que quando a gente achou essas pessoas que estavam alinhadas com os valores, eu acho que isso é importante em qualquer fase da empresa, assim. Não adianta, desde pequenininho até grande, você tem que achar a gente alinhada com o valor. Mas que estavam a fim de jogar o jogo da startup que está começando. Porque o jogo da startup começando é diferente de uma startup que já está um pouco mais avançada. Um jogo é diferente. Sim. Né? Então, o cara que está afim de jogar o jogo lá atrás, ele... Mas sabe o que eu te digo dentro desse ponto? Eu sinto que, às vezes, o erro, ele é nosso, né? O seu, do empreendedor, de ter uma clareza nos valores mesmos ali do negócio. Porque esse cara que você citou o exemplo, que você... acredita que ele tinha um alinhamento de valores, mas ele não fazia o que precisava ser feito na época, eu acho que esse cara não tinha alinhamento de valor. Por quê? Porque era um valor, imagino que continua sendo para vocês, uma pessoa que tem uma mentalidade de que se precisar fazer tudo, ela vai fazer tudo. Total. É isso, né? E a gente tem dificuldade para conseguir identificar, né? E passa por um trabalho de autorreflexão que precisa ser constante. Agora, vi que hoje, depois de quase uma década de CNPJ. Qual que é o momento? Como é que vocês estão hoje? O que vocês estão buscando? Legal. Cara, eu acho que, assim, voltando lá na teoria das fases, né? Acho que você tem a fase 1, que é a família, a fase 2, que é a tribo, a fase 3, que você vai começar a virar uma cidade, né? Acho que nós estamos uma vila, né? Então, nós estamos começando a ir para a vila ali, estamos com 30 e poucas pessoas no time, já são mais ou menos umas 70 empresas na base. Entre as empresas a gente tem Itaú, Localiza, Iveco, iFood, por aí vai. Estamos chegando num nível de receita bem legal, então acho que a gente já está no momento de não mais de criar produto, não mais de tracionar, mas assim de escalar, né? Como é que a gente pega o que a gente fez, que a gente já sabe, né, como é que cobra, eu sei qual que é o CAC, qual que é o LTV, qual que é a taxa de conversão do funil de vendas por equipe comercial, qual que é o canal de aquisição que funciona mais, quanto que custam os canais, quanto tempo o cliente, em média, fica na casa. A gente tem muitos indicadores do negócio que a gente já entendeu como é que esse negócio funciona e a gente tem a amostragem, né, de empresa, de cliente e tal. Então agora a gente está na fase de, beleza, a gente tem 70 empresas. Como é que o Brasil tem 100 mil empresas acima de 100 funcionários, Brasil tem umas 10 mil, 15 mil empresas acima de 1.000 funcionários e tem umas 1.000 empresas acima de 10 mil funcionários. A gente foca nas acima de 1.000. Então tem muita empresa ainda para a gente trabalhar. Como é que eu saio de 70, 80 empresas e chego em 500, 1.000 empresas? Basicamente esse é o desafio que a gente tem agora. E a gente está trabalhando duas vertentes, né? Como que eu aumento o número de empresas na base e como que eu aumento o meu ticket médio dentro das empresas. Como que eu gero mais valor para a empresa e como é que eu capturo mais valor desse... E aí eu imagino que a área de CS deve ser... A área de CS, e a gente tem hoje um potencial bem legal também com o usuário final, que a gente chama de atleta do aplicativo, que tem muitas demandas, né? Assim, a gente brinca que a nossa visão é todo mundo é VIC, né? Então todas as jornadas ali do atleta em saúde e bem-estar, a gente quer gerar valor para ele em todas as jornadas, desde a academia que ele está indo, o personal que ele está contratando, a roupa que ele está comprando. Então a gente está montando essa jornada para oferecer isso para o atleta e obviamente, né, gerar valor para o cara, para o usuário final e capturar um pouco desse valor que tem uma oportunidade grande ali nessa frente. Então a gente tem basicamente essas duas desafios estratégicos, assim, aumentar o número de empresas e aumentar o ticket médio dentro da empresa, considerando também o usuário final ali daquela organização. E é interessante quando a gente bate esse papo e numa condição que você tem uma relação pessoal, né, no nosso caso, eu sou advogado da empresa, me dá uma noção muito melhor do que está acontecendo e eu sou usuário do produto. Cliente, né? Eu sou cliente. E
E quando o negócio ele é tecnológico, fica ainda mais nítido, eu te digo, na condição de usuário. Realmente, a Vic, ela atende a uma dor e ela traz uma solução num setor ou no âmbito da vida da pessoa que é muito relevante. Sim, total. Então, eu tenho lá no escritório, né, e os meus sócios associados não vão me deixar mentir, gente que mudou o hábito de vida. É isso aí. Porque usou o aplicativo Vic. Então, assim, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Para mim, a prova maior de que eu tô na frente do próximo IPO. Olha lá, hein? Eu fui muito ousado. Mas vamos lá, uma hora a gente chega. Uma hora você vai chegar. Eu acho que é isso, porque o produto é bom. Né? Sim. E aí, emendo na seguinte pergunta. Vai ser um IPO, conforme normalmente acontece, a vida vai dizer. Mas como é que você enxerga o Pedro daqui... Vamos colocar uma faixa... Eu estou maturando aqui, pensando como é que você está hoje, as questões sigilosas que eu não posso contar, etc. Vamos pegar daqui 5 anos. Martelinho lá na Nasdaq. Tá. É isso que você pensa? Eu acho que a visão, sim. Pensando em capital, sim, né? Eu acho que o negócio tem mercado para crescer, né? Se a gente não fizer, alguém vai fazer. Eu acho que a questão é essa, assim. Então, cara, o problema é esse, né? A pessoa não cria hábito de fazer atividade física, é difícil de colocar essa rotina no dia a dia dela. As empresas, elas querem que as pessoas estejam bem, né? Para vários motivos, produzir mais, estar mais engajada com o negócio, custar menos e tal. E esse casamento entre empresas querendo promover saúde e bem-estar e pessoas com dificuldade de conseguir engajar com atividade física é onde a gente entra, né? As empresas já investem muito dinheiro em programas de qualidade de vida, mas o engajamento é o principal problema. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Então, assim, tem investimento, as empresas querem mudar a vida do colaborador delas e poucas conseguem fazer o que você acabou de citar e que a gente fez lá com o seu time. E a gente faz isso em escala, né? A gente faz isso lá no Itaú, no IVEC e tal. Então, assim, cara, tem demanda, né, pra gente fazer, então acho que a gente tá indo atrás de capturar essa oportunidade o mais rápido que a gente conseguir, entendeu? A rampa já tá muito nítida, né? Tá nítida. Acho que tá bom. Nítida. Então... E o Pedro pós-Vic? Porque uma hora, se você bater o martelinho naturalmente... Aí eu vou virar seu estagiário. Pois é, mas com o fundo do coração. Eu sei, né, e você vai confirmar porque você já me falou, que você não é apegado ao negócio ao ponto de achar que você vai ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. E que bom, eu acho que qualquer tipo de apego não é legal. Mas você consegue imaginar o Pedro pós-IPO? Estagiário lá da AIM. Estagiário, ou seja, tranquilidade. E é interessante, tem que ganhar dinheiro, né, moço? Interessante você falar isso, escutando empresários, empreendedores que já passaram pela jornada toda, ou seja, estão 5 anos na sua frente, mais ou menos isso. É inevitável fazer essa pergunta. Já fizeram para ele quando ele estava no seu estágio, igual eu estou te fazendo aqui, e vão fazer quando ele estiver lá na frente, né? E eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que você... Muito provavelmente, eu falei brincando, mas provavelmente a gente vai empreender de novo, né, cara? Acho isso aí. A gente criou uma bagagem... Com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade e de novo, né, naqueles 3 estágios lá do empreendedorismo, né? Não faz nada, faz com raça e faz com raça com vontade. Com raça, com técnica, a gente vai ter pouco. Que a gente aprendeu e ao longo desse tempo, cara, não tá no gibi, né? Então, acho que a gente empreendendo depois, com capital, com conhecimento, né? As pessoas... né, cada vez mais nos conhecem também, então a gente atrai talento para trabalhar com a gente. Sim. Então, por exemplo, né, uma coisa que a gente falou ali mais cedo sobre atrair pessoas de tech, né, para empreender com você. Cara, pô, se você é um cara que já é second time ou third time founder, já fez um IPO, já vendeu e tal, precisa atrair alguém para acreditar em você, é bem mais fácil. Porque quando você chega lá, não, porque... tô aqui empreendendo a primeira vez, o cara olha assim, o cara olha pra você e fala, nossa, cara, você ficou louco que eu vou largar meu emprego, minha estabilidade pra trabalhar com você, mas, né, se uma empresa grande aí do Brasil, o cara sai e te chama, talvez fala, só me fala onde que eu vou sentar, velho, porque eu tenho certeza que isso vai dar certo, né? Você tem poder de escolha, né? Vai acho que sua escolha, seu poder de escolha aumenta muito, né, cara? Diria que o tempo passa. Demais. O papo tá bom pra você ver, já tem 1 hora que nós estamos conversando. A gente nem vê, né? E tem muita história que a gente poderia contar mais, você poderia contar, mas a gente precisa caminhar para o fim. Então eu vou te pedir para você olhar para aquela câmera e você vai dar um recado pro Pedro de 10 anos atrás, que ele vai te assistir aqui.
10 anos atrás... 10 anos atrás foi a época que eu não tive coragem de empreender, né? Eu acho que... pouco mais pra frente, então. Se fosse 10 anos atrás, eu ia falar, cara, começa e não deixa pra depois. Se fosse em 2015, há 8 anos atrás, né? Eu ia falar, cara, começa, mas estuda mais e não sai fazendo as coisas só da sua cabeça, né? Tenta trazer mais conhecimento para as decisões que vocês estão tomando, para não tomar decisão igual, por exemplo, colocar um investidor sem ter nenhum contrato com o cara, né? Sim. Então, acho que tipo, lá atrás eu ia falar, cara, faz, e um pouquinho mais na frente eu falo, faz, mas faz direito, entendeu? Entendi, legal. E faz todo sentido pela característica do brasileiro, né? Que é muito empreendedor, mas ele é 99% de raça e 1% de conhecimento e etc. É isso aí, boa. Obrigado, meu cara. Oi, eu que agradeço, cara, pelo convite. Valeu demais. Uma próxima a gente volta. Valeu. Valeu. Abraço.